A gravação já foi iniciada. Oi, boa noite. Vamos começar a nossa aula. Eu vou pedir uma gentileza para silenciar o microfone, se não dá ruído. Eu já estou vendo a tua carinha aí, cidadão. Nós, por enquanto, nós vamos manter, mas se entrar mais gente, aí eu vou pedir para você fechar também a câmera. Então, vamos começar a nossa aula. Vamos começar falando de gestão de projetos. Eu vou ter que retomar algumas coisas que eu peguei lá no início, né? Quando nós começamos a falar de projeto, nós falamos que projeto é tudo aquilo que tem algo definido, que tem um foco, que projeto é algo que no mundo sempre existiu, desde os primórdios lá da humanidade, sempre existiu projeto. Então, muitas atividades ainda hoje são consideradas projetos. Então, se nós pensarmos, por exemplo, em você hoje fazer uma lista de casamento, você está fazendo um projeto. Tá? A gente pode ir mais adiante. Uma plataforma de petróleo é um grande projeto. Tá? Então, o projeto é uma ação diferente, ele não é uma ação cotidiana numa empresa, é algo que já foi definido. Um projeto é algo único, ele tem recursos limitados, daí a importância de se trabalhar muito bem com os custos, né? Ele tem prazo para começar e o projeto ele tem prazo para terminar. Tá? Agora, como é que começou essa história de gerenciar projetos, né? Os primeiros passos do gerenciamento de projetos. A gente tem um ponto de partida o pós-guerra. Quando termina a Segunda Grande Guerra, a gente fala, a guerra termina lá em 1945, mas tem um espaço de tempo aí que vai até o início da década de 60, é quando começa a se pensar em fazer gestão de projetos. Porque no período de guerra, muitos projetos foram feitos, muita gente ficou mutilada, muita gente morreu. Por quê? Porque não havia, né? Então, a gente fala que os primeiros passos começam no pós-guerra. Então, as primeiras ferramentas a serem utilizadas foi a PERT e a CPM, né? Em 1960 começam as primeiras associações que tratam da gestão de projetos, a PMA e a PMI, IPMA e PMI, e a gente pega aí um marco de desenvolvimento até nos anos 70, quando surgem os primeiros softwares de projeto. Até então não existiam softwares. Na década de 70 surgem os primeiros. Tá? A gente chama de primeira onda na década de 80, primeira onda de projetos, década de 80. Então, a gente diz que cresce no mundo, né, a gestão de projetos. Ela começa a ser utilizada em vários pontos do mundo. Tá? Nos anos 1990, o número de profissionais na área de gestão de projetos, eles se multiplicam. Começam a se multiplicar e começam a ser certificados. Então, a gente diz que na década de 90, em 1990, nesses 10 anos que vai até 2000, os profissionais da área de gestão de projetos começam a ser certificados. Aí a gente fecha o ciclo da primeira onda, né? Nessa primeira onda surgem as primeiras publicações, os primeiros guias de gestão de projetos, que até então não existiam. Surgiram as certificadoras, os primeiros guias são publicados, e isso nós chamamos de primeira onda. O início da segunda onda é ali pelos anos 2000. É quando a gente pode dizer que a gestão de projetos já teve um grande desenvolvimento, já tem profissionais. Então, a gestão de projeto deixa de ser algo intuitiva, porque até então era tratado de forma intuitiva e passa a ser mais profissional. Então, nós vamos dizer o seguinte, olha, até os anos 2000,
né, todo esse período já existiam certificadoras, já existiam manuais, já existiam guias, porém, muito daquilo que nós chamamos de projeto era feito de forma intuitiva pelos profissionais. Então, a partir dos anos 2000, um grande desenvolvimento, já tem uma quantidade muito grande de profissionais certificados no mundo. Então, gestão de projeto deixa de ser algo intuitivo e passa a ser algo muito profissional. Se a gente voltar um pouquinho, né, lá na década de 90, a gente vai dizer que, naquele momento, a gestão de projetos já era algo consolidado. Já era tido dentro das organizações como uma medida administrativa, né? Em 1990 já existem muitas associações, né? As mais conhecidas e as que perduram até hoje, a IPMI e a IPMA, ou melhor, PMI e IPMA, que foram aqueles que a princípio publicaram os guias, né? Em 2011, a gente diz o seguinte: olha, a gestão de projeto dá um salto de qualidade muito grande, tá? Então, aí sim, em 2011, a gente pode dizer que gestão de projeto já é algo consolidado no mundo, tá? E gestão de projeto não é algo que você pode aplicar somente em grandes empresas, em grandes projetos. Pequenas empresas também podem utilizar. E, com certeza, quando se utilizar a gestão de projeto, mesmo num pequeno negócio, a possibilidade de sucesso ela é muito grande. Por quê? Você está seguindo passo a passo, você está fazendo cálculo de custos, você está criando um gestor para a área, né? Então, a gestão de projetos, mesmo numa pequena empresa, pode fazer com que essa empresa comece a ter muito resultado, tá? Então, o que eu fiz foi um apanhado de tudo que nós falamos lá nas primeiras aulas, né? Nós não tivemos muitas, né? Mas nós temos um apanhado para chegar até aqui, nesse momento aqui, onde a gente vai começar a falar de gestão de custos e viabilidade do projeto, tá? Por quê? Um projeto é importante, mas é importante para quem? Não é somente importante para aquele que executa o projeto, mas ela é importante e muito mais importante para aquele que contrata o projeto, o cliente. O cliente contratou um projeto, ele espera ter os custos definidos, ele espera ter qualidade, ele espera ter o melhor resultado, ele espera que o projeto ele seja iniciado no prazo combinado e seja encerrado no prazo combinado também. Então, é muito importante. Então, como é que a gente começa a pensar em viabilidade e gestão de custos no projeto? Então, se eu pensar assim, ó, existem no mundo algumas ferramentas que demonstram se há viabilidade ou não em um projeto. E quando a gente fala de viabilidade, a gente está fazendo projeção. Então, se eu for iniciar um projeto, eu não posso iniciar esse projeto sem entender se vai haver o resultado esperado. Porque não havendo o resultado esperado, eu não tendo o resultado, eu não consigo levar esse projeto. Fazendo barulho aí. Tá? Eu vou pedir para os alunos o seguinte: por gentileza, silencia o microfone, porque eu estou ouvindo o ruído lá atrás. Tá? E esse ruído, com toda certeza, os colegas devem estar ouvindo também. Então, dá uma silenciada. E aí, quando a gente concluir, eu vou abrir para que vocês possam perguntar, né? Aí vocês abrem o microfone aí, pode perguntar. Vamos voltar aqui. Eu estava falando da análise de viabilidade. Então, qualquer projeto que você vai iniciar, antes do início dele, você tem que ter comprovações. Essas comprovações são financeiras e estatísticas que demonstrem que aquele projeto
ele tem resultado. Então, esse é um caminho importante, né? Então, nós temos 3 ferramentas que são as mais utilizadas no mercado, tá? Nós temos o payback simples, eu vou falar de cada um deles, né? Nós temos o VPL, que é o valor presente líquido, e nós temos a TIR, que é a taxa interna de retorno. Então, nós temos 3 ferramentas que ajudam a demonstrar a viabilidade de um projeto. Então, podemos usar uma ferramenta, podemos usar 2, ou podemos usar até as 3 ferramentas. Cada uma dessas ferramentas, ela vai demonstrar e vai apontar se aquele projeto tem viabilidade ou não, tá? Então, antes de você iniciar um projeto, é importante que você tenha em mente que aquele projeto ele vai trazer benefício, ele vai trazer resultado para a empresa. Então, essas 3 ferramentas, elas são importantes, né? Por quê? Se eu não souber que vai haver retorno do meu investimento, para que eu vou fazer projeto? Então, eu tenho que entender que há necessidade de ter retorno, né? O investidor, aquele que coloca recurso, aquele que coloca dinheiro em algo, espera que esse recurso que ele colocou traga um retorno para ele. E é natural que eu, como investidor, eu tenho que estabelecer se aquele retorno ele vai ser superior a um investimento sem risco de mercado, né? Então, por exemplo, se eu pegar o dinheiro que eu tenho, eu aplicar em um fundo de investimentos de renda fixa, eu sei que eu vou ter uma rentabilidade X com risco bem pequeno. Se eu comprar papéis do governo, títulos públicos federais, eu sei que eu vou ter um retorno que é o mínimo que ele vai me dar, que é a taxa Selic, e eu não vou ter qualquer risco. O risco é muito pequeno, tá? Então, quando eu, investidor, estou investindo em um determinado projeto, eu espero ter um retorno que seja superior a qualquer outro retorno que não me ofereça risco, porque qualquer projeto tem risco, o risco é grande, proporcionalmente o retorno tem que ser grande também. Então, não basta que o projeto me dê um retorno que seja igual a um investimento que eu faça em títulos de governo. Títulos de governo não me dá risco nenhum. O projeto sempre me traz um risco muito grande. Então, por isso é muito importante, antes de iniciar um projeto, trabalhar com esses 3 indicadores aqui que são importantes, né? O payback simples é talvez dos indicadores o mais utilizado. Por quê? Professor, O payback, oi? como que escreve? Fazendo favor, você pode soletrar? Olha, payback, P-A-Y, Sim. aí você separa B-A-C-K, payback. Beleza. Valeu. Ok? Tá. Então, olha, o payback simples é talvez a ferramenta mais utilizada hoje no mercado, tá? Por quê? Quando eu penso em payback, ele está dizendo para mim o seguinte: olha, eu estou investindo meu capital hoje e esse capital que eu investi, ele vai retornar para mim daqui a 3 períodos, estabelecer como sendo 3 anos, né? 3 períodos, 3 anos. Eu investi meu capital hoje, esse projeto, ele vai dar o retorno do capital investido para mim em 3 anos. Ele traz para mim, ele aponta para mim o tempo de retorno de um investimento. O payback é muito utilizado no mercado, tá? Porque ele mostra, olha, coloco o meu capital hoje no projeto, esse projeto vai voltar para mim, com certeza, em 2 ou 3 períodos. Eu vou estabelecer o que é interessante para mim, né? Vamos supor que o payback de um determinado projeto foi de 3 anos.
Quer dizer, todo o capital investido inicialmente, em 3 anos ele retornou para mim. A partir do 4º ano, eu já estou colocando dinheiro em caixa, quer dizer, eu consegui pagar o projeto e eu já estou alcançando lucro. Por isso, o payback é um indicador importante. Professor, então no caso, ele mostra em curto, médio e longo prazo, certo? Ele aponta entre esses três, né? Na verdade, a gente não fala em curto, médio ou longo prazo, né? Uhum. Depende muito do projeto. Depende da expectativa que eu tenho para o retorno do meu capital. Entendeu? Eu, como investidor, eu entrei com determinado capital, por exemplo, eu entrei com R$500 mil para um determinado projeto, e a minha expectativa é que esse meu dinheiro investido, ele retorne para mim em 2 anos. Entendeu? Então, Entendi. a gente aqui não está falando de curto, médio ou longo prazo. É a expectativa de um investidor. Eu investi, eu espero que esse capital, para mim, tenha retorno em um determinado tempo. É a minha expectativa. Sim. Tá ok? Por isso, essa ferramenta que a gente chama de payback, ela é muito utilizada. Porque ela dá para o investidor a visão de quando o capital que ele investiu vai voltar. Para o investidor é muito importante, tá? Para ele é muito importante. Por isso, o payback, ela é uma ferramenta muito utilizada. Tá? Beleza. O payback é uma ferramenta muito utilizada, ok? Mas é apenas uma ferramenta. Nós temos outras ferramentas, tá? Nós temos, por exemplo, o VPL, o valor presente líquido. Quer dizer, tanto o VPL quanto o payback, ele vai estabelecer para mim que eu tenho que ter fluxos de caixa. Aqui eu estou pensando em dinheiro, né? O que é fluxo de caixa? Entrada e saída de dinheiro em caixa. Tá? Quando eu falo em valor presente líquido, eu estou dizendo o seguinte, olha, eu estou entrando com 10 no caixa, está saindo 5, eu tenho 5 líquido no meu caixa. Então, isso nós chamamos de fluxo de caixa. Então, tanto o payback quanto o VPL, eles trabalham com fluxo de caixa. Isso quer dizer o seguinte, vai entrar e vai sair dinheiro no meu caixa, eu vou ter um valor presente líquido, o VPL é valor presente líquido. Eu sei que eu estou acumulando recursos, porque está havendo valores líquidos no meu caixa, entradas e saídas, então sobra valor líquido. Então, o VPL, ele começa a mostrar para mim que o meu investimento começa a voltar à medida que eu tenho retornos líquidos de investimento. Entendeu? Então, ó, são duas visões. A visão de tempo, né? Quanto tempo eu espero que o meu investimento tenha retorno? É o payback. O VPL. O VPL, ele está mostrando o recurso está entrando no caixa, eu tenho valores líquidos e o meu investimento está retornando a partir dos valores que estão entrando no caixa, tá? Então, o VPL, ele me aponta para isso, tá? Então, olha, duas ferramentas, né? Para que a gente possa pensar na viabilidade de um projeto. Uma ferramenta, o payback, que me aponta períodos de retorno. O VPL, valores que entram e saem do meu caixa e deixam um valor líquido no meu caixa. Quer dizer que eu estou investindo e as entradas no meu caixa estão mostrando que está sobrando dinheiro que vai cobrir o projeto que eu estipulei que deverá ser feito. Nós temos uma terceira ferramenta, né, que é a taxa interna de retorno, TIR. É uma ferramenta estatística, né? Quando a gente pensa em taxa interna de retorno, eu não estou pensando somente em valores, eu estou Professor, não pensando em entendi, que cortou. O terceiro é qual? cortou. Desculpa.
TIR, taxa interna de retorno. Entendeu? Ah, sim. Tá? TIR, taxa interna de retorno. É a terceira ferramenta para a gente poder analisar a viabilidade de um projeto. Taxa interna de retorno, né? O que é a taxa interna de retorno? A taxa interna de retorno é uma ferramenta estatística. Eu não estou falando do valor de fluxo de caixa, não estou falando também do período do retorno do capital. Eu estou estabelecendo que o projeto ele tem que dar para mim uma taxa de retorno que seja superior a uma determinada taxa. Por exemplo, se eu estabeleci que o retorno que eu espero do meu investimento seja 10%, a minha taxa interna de retorno ela não pode ser inferior a 10%. Ela tem que ser sempre, a taxa interna de retorno ela tem que ser sempre superior, nunca inferior. Entenderam? Sim. Tá? Olha só, taxa interna de retorno. Eu, como investidor, novamente, eu tenho que pensar como investidor, o dono do capital. Eu vou colocar o meu dinheiro no projeto. Então, o que eu espero de retorno para esse meu projeto? Eu estabeleci que o meu retorno para esse projeto seja de 10%. Então, o cálculo da taxa interna de retorno, ele nunca poderá ser inferior a 10%. Então, quando eu vou fazer o cálculo da taxa interna de retorno, eu vou estabelecer valores, períodos e tempo, ele vai ter que mostrar que ao longo do tempo, a minha taxa interna de retorno, ela vai ser X. X, para que o projeto tenha viabilidade, ele não pode ser inferior à minha expectativa, que é 10%. Então, o meu TIR tem que ser igual ou superior a 10%, para que esse projeto seja viável. Entenderam? Então, olha só. Nós falamos aqui de 3 ferramentas que são importantes para que um projeto tenha viabilidade, né? Nós falamos que o payback é uma ferramenta importante. Por que o payback é importante? Porque eu, como investidor, eu tenho a expectativa que o meu investimento original ele volte num determinado tempo, né? O payback. O valor presente líquido, ele aponta para mim que o capital ele está entrando e está saindo do meu caixa e está deixando para mim uma margem líquida. Ele está mostrando para mim que existe uma margem líquida. Tá? A taxa interna de retorno é um modelo estatístico que vai apontar para mim quanto que esse meu projeto ele vai trazer de retorno para mim. Eu, como investidor, eu sempre vou ter expectativa. Tá? Por exemplo, eu como investidor, eu espero que o payback do projeto música que ele cantava em inglês. Você não vai acreditar que é ele que está cantando.
Caiu. Acho que o professor vazou, hein? Então, caiu pra vocês aí também? Eu não tô vendo Acho que nada, eu caiu não tô também. ouvindo ele, não. O meu caiu. Caiu, mano. Acho que caiu pra todo mundo. Caiu, mano, caiu. Aí o professor cabulou a aula, então acho que pode ir embora. Cara, Ele tá aguentando a aula. Dá aula aí pra nós aí, rapaziada. Pensei que era minha internet de escada aqui, mano. O professor também tá tentando a discada dele. Quem foi? Caiu aqui. Mano. Mas então, será que ele vai voltar ou a gente tem que sair e entrar de novo? Mentira! Tem que entrar de novo, hein? Mas Tem que entrar de novo, porque ele tem que chamar de... Tinha que ser a escola de macumba do pai aí, ó. Vê se ele fala então isso. já era, hein? Tamo liberado. caramba, Vai Sandro, de eu novo. queria estudar, velho. Tá doido? Ela mesmo quis ir embora. Vou tentar sair e entrar de novo. William, Entrei de novo aí. Aí eu no falsetto lá com o médico. Você foi feliz. E aí? Tá ouvindo aí? Mesmo assim. Tô ouvindo. desconto pra esse mês, cara. É o quê, mano? Tá usando essa Vai vir desconto esse mês da faculdade, será, mano? Vamos falar mais alto. Alguém tá cantando aí. Quem é que tá cantando aí? Juliano, mano. Eu sou ao vivo. Aqui não é show de talento, não, caralho. Ao vivo do Henrique Juliano aí nessa porra. Hoje. Caralho, o professor meteu o louco e foi embora, velho. Puta. Nem ele não aguentou. Acho que daqui a pouco. Acho que ele tá falando ainda lá sozinho, tá ligado? Só pode. Grupo não. É agora. Eu podia ter feito a chamada primeiro, né? Acho que é intervalo, né? Não? Intervalo é intervalo. Intervalo pode agora parar. já? 20 minutos a gente volta. Intervalo. E aí, pessoal, essa pandemia aí, tá osso? Tá complicado, hein? Demais, hein? Minha empresa segue firme e forte. Sair de férias sem receber férias, acredita, mano? Você é louco. Eu também saí de férias. Caralho, aí você se ferrou, hein, mano. Não peguei grana nenhuma. Ah, mas também não vai deixar, pô. Não ia dar pra gastar. Grana- Alguém tem que contatar o professor aí, os representantes, senão... Calma, já tá tudo sendo encaminhado. Eu já tô mandando e-mail aqui pro professor também. Beleza. Cadê a Bruna?
Será que todo dia vai ser assim, mano? Ferrou, hein? O professor deu no pé mesmo. Ele te respondeu você ainda não, Heitor? Não, ainda não. Caramba, hein, Bruno, você tá estudioso, hein, cara? Você aqui, bicho. Você é louco, parça. O futuro a zelar. Falei que esse semestre seria foco total, meu parceiro. Só porque eu queria também. De verdade mesmo, parceiro. Esse semestre ia ser diferente, mas dessa forma, como que a gente vai fazer diferente a situação? William, eu acho que O que você falou? Repete aí. cairia, né, um sinal, alguma coisa. Tá ouvindo? Tá ouvindo? Tamo na escuta. Eu acho que o computador não, né, meu? Nossa, tá Que é cortando tudo. Ixi, Ui. Essa televisão, desliga. Desliga o microfone, pessoal. Microfone Estou aí. desligando. Cadê o professor? E aí, Dani, Zica? O professor saiu. É uma saída. Calma, galera. Acho que ele foi dar um Barroso. Tá apertado. Voltou nada, né? Bruno, desliga aí. A meio como coordenadora, professores têm pedido para entrar, eu estou admitido aqui, vai aparecer no Ferrou, hein? para mim, eu vou admitir. Você criou essa sala? Entendi. Será que ele criou outra sala? Não é possível que saiu. Então, eu entrei no Ava lá de novo, acessei o mesmo link, entendeu, mano? Tô pelo celular mesmo. Acho Até que agora nada. outra aula não deve ser, porque é pelo link que ele mandou. Ele é tipo uma sala só, entendeu? Então, é na unidade 1, né? Então, unidade 1, sessão 1. Acho que sempre vai ser aula ao vivo por lá, né, mano? Ou não? Acredito que sim. Só se o computador dele descarregou, mano. Notebook, sei lá. Primeiro, para ter uma aula dessa assim, acho que tem que ter uma internet fodida, né? Se não tiver, cara, ele tá ferrado. O complicado tava da hora a aula, mano. Tava anotando tudo aqui.
Vou voltar pro meu LOL que eu ganho mais. Então, eu tô vendo aqui no grupo, mano, ele tá aí, pô. Ele nem deve ter percebido que caiu. Então, dá uma olhada aí pra você ver nas pessoas aí. Começar a falar, você não aparece? Você está me ouvindo agora? O microfone está aberto. Voltou. Pronto, professor. Aí sim, hein? A galera tava indo embora já, hein? Pegou pelo rabo. Oi? O pessoal já tava indo embora. Estão me acompanhando? Agora sim. Eu sei. Eu tive problema com a internet. A internet caiu, tive que entrar novamente. Eu vou retomar do ponto onde eu estava. Vou voltar lá. Eu estava falando dos cursos. Segura aí, falei professor. que todo investidor entra pessoal, com desliga o dinheiro microfone em todo determinado... mundo aí, por favor. É o microfone. Vocês estão me ouvindo? Sim, professor. Tá. Então, gente, eu vou pedir para que vocês ou não façam ruído ou fechem o microfone para a gente continuar. Tá ok? Aqui, olha, eu estou com a sala cheia. Vamos lá. Eu estava falando em custos, né? Todo projeto, ele tem custos. Todo investidor, ele tem expectativa de retorno, tá? Essas três ferramentas, que são o payback, o VPL e a taxa interna de retorno, eles auxiliam o investidor a tomar a decisão de ingressar ou não em um projeto, tá? Então, são ferramentas importantes. Vamos ver, quando voltar às aulas presenciais, nós vamos fazer o cálculo e a demonstração de pelo menos 2 desses indicadores aqui, o payback e o TIR, para a gente entender direitinho, né? Porque é o que eu falei para vocês, o payback fala de prazo de retorno do investimento em períodos. A taxa interna de retorno, ela fala na expectativa de retorno do investimento. O investidor tiver um investimento de X, um retorno de X, ele não pode ter uma taxa de retorno que seja inferior a isso, tá? Então, o custo de um projeto, ele não se restringe somente aos custos, mas à qualidade do projeto, né? Quando um projeto é iniciado, já foi definido os custos, já foi definido quando esse projeto deva ser concluído, o investidor, o contratante, ele espera que aquele investimento que ele fez traga um retorno que dê satisfação a ele, né? Quando eu estabeleço que eu vou colocar um capital em um determinado projeto, eu não espero apenas que eu tenha retorno do meu investimento. Eu espero que o projeto tenha qualidade, que o projeto seja entregado no prazo, né? Ele tenha entrega no prazo, tá? Que os custos foram aqueles que foram definidos inicialmente, né? Aqui nós estamos falando de projetos
privados, né? As corporações, elas não iniciam projetos aleatoriamente, elas fazem análise de viabilidade antes de iniciar um projeto, né? Dependendo do tamanho da corporação, pode ter muitos projetos sendo gerenciados ao mesmo tempo. Então, é importante, de suma importância, que os custos de um projeto eles sejam muito bem definidos, para que não chegue lá no final, né, o investidor esteja descontente que o projeto não teve a qualidade esperada, que ele não teve o cuidado do gerenciamento dos recursos que ele colocou. Quer dizer, ele colocou dinheiro e, por um problema ou por outro, os custos aumentaram, né? Ora, todo projeto, ele oferece risco, sempre vai oferecer risco. Vamos supor que a gente está falando de um projeto e no decorrer, no caminhar desse projeto, aconteça um determinado evento, que pode ser um acidente, que retarde o prosseguimento do projeto. Consequentemente, isso acaba elevando os custos do projeto. Então, é natural que quando você está criando um projeto, você tem que prever que algum evento ruim possa acontecer no meio desse caminho, tá? Se o risco for muito grande, você tem que definir que esse projeto ele tem que ter seguro para cobrir determinado evento negativo. O custo desse seguro, como o próprio nome diz, custo, ele está agregado aos custos do projeto, né? Então, um projeto que tem custos com pessoas que estão envolvidas, ele tem com matéria-prima, ele tem com serviços, ele tem seguros, o projeto todo envolvido. Então, o importante é que o projeto ele tenha gerenciamento de tal maneira que os custos estejam dentro daquilo que foi estipulado lá no escopo do projeto. Numa próxima aula, a gente vai estar falando sobre escopo, né? Então, nós vamos falar sobre o escopo do projeto. Então, numa próxima aula, a gente vai estar falando disso. O importante é a gente entender que todo projeto tem custos. Os custos, eles têm que ser tratados de forma muito séria, porque esses custos eles têm que atender à expectativa do projeto e do contratante, tá? Que eventos podem acontecer durante um projeto que podem retardar e atrasar um projeto e podem aumentar os custos, e para isso eu tenho que ter alternativas para minimizar esses custos adicionais, né? Porque um projeto é um evento único, ele tem início e ele tem um prazo para terminar. Um projeto tem várias etapas, ele caminha por várias etapas. Como um projeto ele é todo organizado, uma etapa, ela tem que ter o seu tempo concluído dentro do esperado, para que não atrase a etapa que vai começar. O atraso de uma etapa atrapalha o início de uma outra, que vai atrapalhar o início de uma outra etapa. Toda vez que existir um atraso na conclusão de uma das etapas do projeto, está sendo acrescentado custos a esse projeto, tá? Então, os projetos eles têm que ser orçados, têm que ser acompanhados, tá? E tem que estar dentro daquilo que foi determinado lá no escopo do projeto. Okay? Então, o projeto ele é algo sério. Então, tem que haver um planejamento para que esses custos sejam trabalhados de acordo com aquilo que foi determinado lá no início do projeto no escopo. Tem que haver um gerenciamento, e esse gerenciamento ele é feito a todo instante de cada tipo de custo que está sendo agregado ao projeto. Então, tem que haver um gerenciamento dos custos. No planejamento do projeto, tem que se estimar os custos que esse projeto terá,
tá? Definido esses custos, iniciou o projeto, tem que haver controle. Tem que haver controle, tá? Então, se você determinou que esse projeto ele começa com um certo número de pessoas, você não pode, no decorrer do projeto, ir agregando mais pessoas que você está aumentando custos. Você não pode ter erros de concepção, de condução do projeto, e perda, muitas vezes, de matéria-prima, porque você está aumentando custos. Então, os custos dentro de um projeto, eles são muito importantes, né? Por quê? Tudo isso já foi definido lá no princípio, lá no escopo do projeto. Então, os custos, eles têm que ser bem controlados, bem passo à condução do projeto, tá? Então, o projeto, como a gente falou inicialmente, é algo único, né? É algo único, tá? Então, qual que seria o valor agregado de um projeto? O valor agregado de um projeto é a satisfação do contratante, né? O que é a satisfação do contratante? A satisfação do contratante é saber que as expectativas que ele tinha daquele projeto foram alcançadas, né? Aquele produto ou aquele serviço que foi contratado dentro daquele projeto, ele tenha sido entregue, tá, com qualidade, dentro do prazo, com custos adequados. Isso nós chamamos de valor agregado. O valor agregado, ele demonstra satisfação do contratante do projeto. Oi, pode falar. Oi, só rapidinho, aqui tem duas alunas aqui que estão tentando entrar, tá falando que está aguardando e não conseguiu. Tem como o senhor ativar elas? Elas não estão aparecendo na tela para mim. Pede para ela subir, eu adiciono ela. Ok, vou pedir para ela entrar novamente. Obrigada. Não adianta falar, eu falo para sair e entrar de novo, elas não fazem isso, cara. Também no particular e tudo, não adianta. Eu vou abrir agora, pessoal, para que vocês façam perguntas, tá? Para que vocês façam perguntas. Eu peço desculpa para vocês, porque eu tive problema com a internet, né? Eu não estou na minha casa, eu estou na chácara, estou no interior, eu estou com uma internet aqui via rádio. E ela está oscilando bastante, tá? Então, nós tivemos uma queda no meio do caminho, mas deu para voltar. Eu acho que deu para passar o recado para vocês. Agora, estou aberto. Se alguém quiser perguntar alguma coisa, por favor. Ninguém quer perguntar nada? Vamos lá, pessoal. Professor. Oi. Se o senhor puder voltar um pouquinho, não sei se vai atrapalhar no seu conteúdo, mas voltar a falar sobre o playback. Playback. Isso, por favor. Eu vou voltar a falar de playback. Payback, né? Tá o que é o payback? Não, vou voltar aí. O que é o payback? Eu vou dar um exemplo, né? Eu sou um investidor e eu vou colocar R$1 milhão num determinado projeto. Eu, investidor, estou colocando R$1 milhão num projeto, tá? Eu, como investidor, eu tenho uma expectativa que esse R$1 milhão que eu investi, ele possa voltar para mim em 3 anos. Ele vai voltar para... Eu espero que ele volte para mim, né? Eu tenho uma expectativa que esse dinheiro investido inicialmente, ele volte para mim dentro de um determinado período. A minha expectativa é 3 anos. Então, qual que é o payback desse meu projeto? 3 anos. 3 períodos de 1 ano, que dá 3 anos. Entendeu? Como é que eu chego... como é que eu posso estimar isso antes do andamento do projeto, né? Eu vou fazer cálculos de fluxo de caixa, entradas e saídas de caixa, que vão mostrar para mim que vai entrar dinheiro, né? Fluxo de caixa é isso, está entrando recurso no meu caixa e está saindo recurso do meu caixa. Ele está deixando no meu caixa um saldo líquido.
Esse saldo líquido, ao longo de determinado período, no meu caso aqui é 3 anos, esse saldo líquido sendo acumulado, em 3 anos, ele vai trazer de volta para mim aquele R$1 milhão que eu investi inicialmente, entendeu? Oi. Entendi, professor. Entendeu? Entendi, obrigada. Nada. Então, olha, payback é isso, né? Payback, qualquer investimento que eu faço, né? Eu estou pensando num projeto, tá? Eu coloquei dinheiro nesse projeto. Então, eu como investidor, eu tenho que ter em mente que esse meu investimento, ele vai voltar num determinado período. Isso eu chamo de payback. Mas como é que eu posso estimar isso ao longo de um tempo? Calculando fluxos de caixa, né? A empresa, ela vende, compra, paga funcionário, tem uma infinidade de custos. Então, aquele projeto, ele proporciona para mim entrada de recursos no caixa e também tem saída de recursos no caixa. Ele vai dando para mim um saldo líquido. A somatória desse saldo líquido ao longo de 3 anos, ele tem que dar para mim o retorno do capital que eu coloquei inicialmente. Legal? Sim. Mais alguém? Vamos lá, gente. Pode me explorar. Então, professor, eu não vejo vocês faz tempo. Essas Oi? 3 ferramentas, professor, então sempre vai andar lado a lado, né? Exato. Olha, vamos supor que eu tenho que tomar uma decisão rápida, se eu devo ou não fazer determinado projeto, tá? Então, a minha decisão ela tem que ser rápida, tá? Eu tenho que dar resposta, por exemplo, pro meu cliente para daqui a 2 dias. Eu não vou conseguir calcular as 3 ferramentas. Então, para o meu cliente, o interessante para ele é o retorno financeiro do projeto, né, em porcentagem. Então, eu digo para ele o seguinte, olha, quanto você espera ter de retorno desse capital que você está investindo? Ele fala, olha, eu espero que o retorno desse projeto seja, pelo menos para mim, de 10%. Então, para que eu dê uma resposta rápida para ele, eu vou calcular a taxa interna de retorno. Vou dizer para ele o seguinte, olha, a estimativa dele de 10% mais 1%. Isso ajuda ele a tomar uma decisão rápida. O ideal é que eu consiga trabalhar com esses 3 modelos simultaneamente, né? Eu consiga trabalhar com payback, eu consiga trabalhar com VPL e eu consiga trabalhar com a taxa interna de retorno. Os 2 modelos mais usados para tomada de decisão em projeto, payback é o primeiro e a taxa interna de retorno é o segundo. Mais alguma pergunta? Ninguém mais quer perguntar, gente? Professor, então, no caso, os valores sempre são estimados no começo do projeto, sempre no começo. Antes do início de um projeto, né? Olha, quando eu vou pegar um determinado capital para começar um projeto, eu tenho que estimar, são estimativas, né? É algo que vai acontecer no futuro, tá? Eu tenho que estimar o que eu espero ter de retorno no meu projeto, entendeu? São estimativas. Tá? Isso acontece sempre, por ser estimativa, antes do início do projeto. Por ser tratado de estimativas, né? Uhum. Quando, professor, no caso, quem vai começar um projeto não tiver o capital, precisar fazer algum empréstimo, como que ele pode aderir a essa expectativa de retorno? Olha só,
vamos supor, eu pretendo iniciar um projeto e normalmente é assim, né? Normalmente é dessa forma. Eu nunca tenho todo o capital para iniciar um projeto. Tá? Eu nunca tenho todo esse capital. Eu tenho muitas vezes parte dele. Então, por exemplo, o meu projeto, o projeto que eu tenho em mente, ele vai custar aí 10 milhões. Vou supor que eu tenha, dos 10, eu tenha 6 milhões na mão. Vai faltar para mim quanto? Vai faltar para mim 4 milhões. Então, eu vou ter que buscar no mercado alguém que possa me fornecer, quer dizer, alguém que possa me emprestar esse capital para que eu possa abastecer o meu projeto e dar continuidade nele, tá? É natural que se eu tenho 6, eu vou buscar 4 milhões no mercado, quanto que eu vou pagar de juros? Qual vai ser o custo dessa tomada de capital? Esses custos aqui, eu tenho que agregar aos custos do projeto, entendeu? Ah, entendi. Entendeu? Olha, é muito difícil um investidor iniciar o projeto com todo o capital na mão. Vamos supor que seja uma indústria. Ela vai montar uma planta de fábrica, ela vai contratar pessoas, ela vai comprar equipamento. É um projeto. Tá? Quem que é o grande fornecedor de financiamento para comprar máquinas e equipamentos? BNDES. Então, eu vou lá no BNDES buscar recursos para poder financiar parte do meu projeto. Quanto que o BNDES vai me cobrar de juros e de despesa desse recurso que ele está me emprestando? Tanto. Esses valores de juros e despesas eu tenho que agregar aos custos do projeto. Tá ok? Ok. Professor, no caso, assim, como essa pandemia, quem teve um projeto antes dela, como aderir a essa crise? É bem assim, né? Vamos dizer o seguinte, olha, vamos supor que eu tenha pensado em um projeto em agosto do ano passado. Eu fiz, porque é bem assim, olha, eu posso fazer todas as estimativas para iniciar um projeto, tá? Não é possível, por exemplo, você prever uma pandemia como essa, entendeu? Em alguns setores, por exemplo, da economia, muita gente está ganhando dinheiro nesse momento. Quem fabrica álcool gel está ganhando dinheiro. Quem trabalha com fabricação de máscaras pode estar ganhando dinheiro. Tá? Quem trabalha fornecendo equipamentos hospitalares pode estar ganhando dinheiro. Porém, muitos segmentos da economia, nesse momento, estão perdendo dinheiro. Então, é o que eu falei inicialmente, todo projeto tem risco. Esse tipo de risco, ele nem sempre você consegue estimar. Tá? Tanto é que pegou aí vários países desprevenidos, né? Sem condição. Os americanos têm muito dinheiro no caixa, então eles têm condição, por exemplo, de pegar recursos e colocar nas empresas para que elas continuem operando. Mesmo aqui no Brasil, o governo federal tem pensado em alternativas de atender algumas empresas com recursos, desde que elas mantenham os empregos em funcionamento. Tá? Mas um acontecimento como esse, normalmente, ele não tem uma previsão. É muito difícil. É muito difícil. Tá? Ninguém podia contar com isso. Você pode estipular, olha, eu corro o risco de uma mudança de tempo, algum risco econômico, mas um risco como esse aí, que envolve até um risco econômico, é imprevisto mesmo. Não dá para se estabelecer, não. Aí é perder dinheiro mesmo. É aceitar a perda, né? É aceitar a perda. É só olhar, né? As companhias aéreas hoje, né? E companhia aérea tem muito investimento, tá? Talvez seja um dos segmentos do mercado que mais custos tenha, né? E muitas empresas aéreas fizeram grandes projetos. A conquista de novas rotas, de novos mercados,
aquisição de novas aeronaves, tal, e ver uma pandemia como essa aí, pegou todo mundo no contrapé. Então, as empresas aéreas aí, a gente só vai ver o resultado do estrago quando passar a pandemia, porque até lá, essas empresas estão amargando prejuízos diários, né? Tá tudo parado. Entendi. Entendeu? Alguém? Vamos lá, gente. Vamos aproveitar que a gente não tem tido aula presencial há bastante tempo e a gente está ao vivo. Dá para explorar bastante o professor. Olha, eu estou feliz, viu? Porque tem muita gente, na nossa aula aí. E tem colega aqui que talvez tenha tido dificuldade para entrar. Eu ia fazer uma pergunta para vocês. Vocês tiveram dificuldade para acessar o link, entraram direitinho, deu problema? Não. Tô pelo celular até. Ah, tá. Legal. Professor, eu só consegui pelo link mesmo, mas tem muita gente que não está conseguindo acessar, viu? Então, olha só. Aí tem uma série de problemas, né? Tem o problema do pacote de dados. Às vezes o pacote de dados não atende, né? Às vezes a dificuldade é até de usar a tecnologia, né? Porque tá fácil. Você acessa o AVA, vai lá no Encontro 6, tem o link lá, você clicou em cima do link, ele já tem que te levar direto, né? Para a nossa sala de aula, né? Mas é a primeira aula, né, que a gente está fazendo. Vocês já fizeram outras aulas essa semana aqui ou é a primeira? É a primeira ainda. Já sim. Já fez? Essa semana? Ontem tivemos. Não, ainda Segundo semestre. Não, essa é a primeira nossa. Terceiro semestre de logística noturno é a primeira aula. Ah, legal. Mas tá bom, eu acredito que na semana que vem a gente vai ter mais qualidade de aula e vai ter mais facilidade de acesso, porque esses probleminhas que estão acontecendo aí, eles vão ser corrigidos aí durante a semana. Tá? Mas, para mim, a expectativa até foi melhor do que eu esperava, né? Tirando o fato de ter havido uma queda aí de internet, a gente ter entrado novamente, mas deu para recuperar e a coisa foi legal. Tá bom? Professor, tira uma dúvida. Vamos lá. A respeito dos trabalhos que a gente enviou por e-mail, teve pessoal que falou que não subiu a nota no AVA. No meu caso também. Como eu te mandei o e-mail até. Quem é você? É o William Rodrigues. William, eu olhei ontem ainda, viu? Dá uma olhadinha lá na tua área restrita, que para mim aparece lançado. Ah, entendi. No caso aquele que você mandou o print, foi? Quando eu entro no lançamento de nota, tá todo mundo lá, né? Por isso, eu tive um pouquinho de dificuldade, porque muita gente mandou o trabalho, mas não colocava o nome completo, né? E não colocava a turma nem o período. Então, eu tenho muitas turmas à noite, eu tenho turmas de manhã, então eu fiquei procurando lá até encontrar. Mas eu acredito que a maioria a gente conseguiu lançar. Então, se alguém tiver dificuldade, manda um e-mail para mim, eu vou olhar e vou dar uma procurada. Mas manda o nome completo, manda a turma, manda o período, fica mais fácil da gente localizar. No caso, o senhor só lançou uma nota, né, professor, de sala de aula? Ou foi duas? Com esse trabalho ao segundo? Não, foi uma só. Tá? Olha só, dependendo. Então. A turma de vocês, por exemplo, são 1.000 pontos. Né? A turma de vocês é 1.000 pontos. Eu lancei 300 pontos. A gente ainda tem aí 700 pontos para lançar.
Tá? Então, nós vamos, nos próximos dias, postar alguma atividade lá no AVA e vão dizer o seguinte, olha, essa atividade tem que ser entregue até tal data e ela vale tantos pontos, entendeu? Porque o que nós fizemos, né? As aulas pararam muito no começo, então nós tivemos poucas aulas. Alguns alunos, eles não chegaram a fazer trabalho em sala de aula, porque essa avaliação é a avaliação de sala de aula. Então, como alguns não fizeram, o que eu fiz? Eu coloquei um aviso ali no AVA para pegar uma atividade das sessões de 1 a 5, fazer aquela atividade, printar a tela e mandar para mim, que eu avaliava por ali. Entendeu? Agora... Então, professor, no caso, teve muita gente que não conseguiu acessar essa mensagem e deixou passar a data, entendeu? De entrega. Mas não é a maioria, viu? Porque são poucos alunos que deixaram de fazer. Tá? Eu estava olhando hoje, alguns ficaram para trás. Agora, vamos fazer o seguinte, olha, eu consigo retificar a nota ainda, mas aqueles que não conseguiram, façam o trabalho da forma que eu falei para fazer, mandem através de um único e-mail o arquivo, então pega um colega só, junta todos os trabalhos e manda para mim, entendeu? Porque aí eu sei que aquele e-mail ali, ele traz, 5, 6 alunos de uma turma, e os trabalhos estão anexados lá. Eu olho e retifico, não há problema não. No caso, esse que é para printar a tela, né? Esse que é para printar a tela, porque não fez em sala de aula. Se fez em sala de aula, eu tenho, já está lançado. Vamos supor, aqueles que não fizeram, tá? Vão lá no encontro de 1 a 5, façam a atividade que foi colocada lá para fazer. Só que eu vou pedir para que vocês mandem através de alguém, sei lá, o representante da turma, e ele manda para mim o arquivo com o trabalho de todo mundo e eu faço as alterações. Vou até avisar o coordenador hoje que eu vou entrar com algumas alterações. Manda para mim isso até sexta-feira. Hoje ainda é terça, né? A gente tem um tempinho. Fala. Aqui eu te mandei um e-mail, você falou que o meu nome não consta no relatório do terceiro logístico. Qual que é teu nome? Marcos Antônio Souza Fonseca. Manda para mim um outro e-mail para mim olhar, porque agora fica difícil, né? Estou com o computador aberto em outra coisa, senão eu olhava para você. No caso, o meu também, professor. Estava considerando no terceiro semestre. Terceiro semestre. Tá. Eu sou do segundo, no caso. É o Teu William nome? Rodrigues. Qual o nome? William Rodrigues. William, eu olhei ontem e estava lançado, cara. Tava lá. Tem que olhar, porque ele deve estar lá. Então, faz o seguinte, aquele que não que não entregou, entrega para mim até sexta-feira, tá? E aqueles que dizem que não está aparecendo lá, manda, mas vamos fazer o seguinte, manda no meu e-mail pessoal. Anota aí. Espera aí, professor. Pode falar. Paulo. Expósito @bol.com.br. UOL? Não, bol. Paulo.expósito com S mudo @bol.com.br. Manda o nome direitinho, completo, manda a turma e manda o período. Porque você falar para mim, olha, eu sou do segundo. Professor. Tem na turma da noite, que é terceiro, Professor. tem gente fazendo a disciplina do segundo. Professor. Segundo de logística, então às vezes o segundo está fazendo junto com o terceiro. Então manda para mim, manda no meu e-mail pessoal, que aí a gente olha direitinho e dá um retorno para vocês. Beleza. Professor. Fala. Você poderia repetir Fala, para mim o Bruno. seu e-mail, por favor? Paulo.expósito
paulo.expósito@bol.com.br. Ah, sim. E sobre o trabalho que era para ser entregue até o dia 30, professor? Eu estou dizendo para mandar para mim até sexta-feira. Por esse e-mail, certo? Mas não manda individual, não. Manda através de um e-mail só de um grupo ou do representante. Até sexta-feira. Vamos tentar passar então para o representante e ele encaminha para o senhor, beleza? Beleza. Então tá bom, muito obrigado. Nada. Mais alguma pergunta, gente? Eu estou aqui à disposição de vocês. Ô, professor. Fala. Só para tirar uma dúvida, então assim, para ver se eu não perdi nada. A aula de hoje, então, foi sobre as 3 ferramentas, que é o payback, o VPL e a taxa, né, o TIR. O senhor vai disponibilizar para a gente no AVA, em aula, para a gente precisar estudar? Isso que eu estou falando para vocês, ele está lá no AVA já, não é meu, não é material meu. Eu disponibilizei uma telinha falando, tá? Mas, de qualquer maneira, esse conteúdo, ele está lá no AVA. Tá bom. Tá lá no AVA. Não, tá ok. Obrigada. Quem está falando que eu não estou identificando aqui? É a Sandra. Ah, Sandra, não estou te achando aqui na lista. É Sandra Cristina da Silva do Carmo. Tá bom, Sandra. Obrigado. Nada, querido. Professor. Oi. Sobre a pontuação, o senhor só colocou os pontos do trabalho de quando a gente estava em aula presencial, certo? Mas eu fiz o seguinte, olha, muita gente não fez, deixa eu explicar. Certo. Como muita gente não fez o trabalho presencial em sala de aula, eu pedi para que printasse uma tela lá dos encontros do AVA, de exercício físico, e mandasse para mim, entendeu? Sim. Ah, entendi. Então é só para printar, então só quem não fez o trabalho na aula presencial, certo? Só aquele que não fez em sala de aula. Tá? Olha, o próximo trabalho, quando eu passar para vocês, tá? Vai ser um trabalho que eu vou postar lá no AVA para vocês. Eu vou postar direitinho lá o que a gente vai fazer. Então, as notas, as notas são o do trabalho da aula presencial, certo? Esse que o senhor... Nesse momento aqui, só da aula presencial ou o AVA que eu pedi, só. Certo. Do AVA que o senhor pediu foi sobre os 2 tipos de riscos de um projeto, certo? Isso. Que era para mandar no e-mail do senhor da Anhanguera. Isso. Então, beleza, então. Por que eu estou pedindo para vocês, para mandar para mim? Deixa eu concluir. Por que eu estou pedindo para vocês mandarem para mim, pelo meu e-mail pessoal, agora, aqueles que faltaram? Por quê? Porque o e-mail da Anhanguera, eu tenho que entrar pelo computador, no Outlook, é um caminho maior. O meu e-mail privado, eu olho no celular, eu bati o olho, eu já sei o que o aluno fez, abro o anexo ali e faço a anotação em branco, é mais rápido. Mais alguém? Então, esse que o senhor perguntou lá dos tipos de dos tipos de risco de projetos, o senhor ainda não postou as notas ainda desse, certo? Não. Já está tudo postado. São 300 pontos que eu lancei para vocês, para quem fez. Então tá. Como atividade em aula. E isso é atividade em aula. Eu pedi para pegar uma atividade do AVA, por quê? Porque o aluno não fez em sala de aula e ia ficar sem a pontuação, eu pedi para printar uma tela do AVA e mandar para mim, para poder pontuar. Tá bom, professor. Obrigado. Tá bom? Nada. Pode ir embora agora? Opa! Eu quero saber se tem mais alguém, porque aí a gente já sai e já encerra por hoje, tá? Mais alguém? Acho que não. Acho que é só isso. Então,
Se não tem mais ninguém, senhores, eu vou encerrar por hoje, agradecer a todos vocês que entraram pela interatividade, por a gente ter conversado e trocado bastante ideia, tá bom? Então, numa próxima, a gente vai aproveitar melhor o nosso tempo, tá bom? Eu tenho certeza que da próxima vez não vai cair no meio. Tudo bem. Tranquilo. Tá bom, gente? Boa noite, senhores. Boa noite. Falou, professor. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Professor. Falou. Se cuida, hein, meu? Lava a mão aí. Falou. Falou. Ele tá no grupo de risco, hein? Pelo amor de Deus. Eu tô no grupo de risco. O professor já tá com o pé lá, filho. Não. Falou, professor. Falou, boa noite, gente. Boa noite. Valeu, professor. Falou, rapaziada. Tchau. Não deu tempo de conhecer o senhor, mas valeu. Mas a gente vai se conhecer, cara. Deu para ver minha carinha aí, não deu? Deu para ver, sim. Boa noite, gente. Tchau.